boa noite, né? No Brasil já são 19 horas, aqui em Portugal 22 horas, 10 horas da noite. Eu sou a Cris Lazotti da Edu Portugal e é com grande satisfação que hoje eu trago na nossa Edu Talks uma instituição extremamente renomada, uma das melhores no ranking aqui em Portugal, extremamente procurada por políticos, por melhores estudantes, muitos estudantes que vêm de fora querem fazer até mobilidade aqui, e eu estou falando de quem? Da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, Escola de Lisboa. Quem vai fazer essa apresentação para que vocês conheçam como é possível o ingresso nessa instituição, quais são os cursos de quais áreas, né, do direito eles oferecem e tudo mais, e que está aqui conosco, é a professora Ana Taveira da Fonseca. Também teremos a participação, que não está aqui ainda, mas brevemente estará, do professor Tito Rendas, e teremos também o depoimento fundamental, que a gente sempre adora ter aqui, que faz todo um brilho na nossa apresentação, da Fernanda Mello, que é uma aluna de mestrado aqui na área de Direito Forense. É isso, Fernanda? Falei correto? Falei. Direito Forense. E também o Arthur Grossman, que foi licenciado em Direito na Católica e também fez o seu mestrado em Direito Empresarial, ambos do Rio de Janeiro, e vão contar um pouquinho da experiência para você que está aí no Brasil e quer saber como ingressar na Universidade Católica, na Faculdade de Direito. Então, aproveitem bem essa EduTalks com a apresentação, que quem vai começar agora é a professora Ana Taveira da Fonseca. Coloquem as suas questões aqui no chat, que logo mais eu vou passando as perguntas para elas. Fiquem à vontade. Vamos falar de licenciaturas, de mestrados, também de LLMs. Então, todas as questões que vocês estiverem, aproveitem. A gente faz esse evento com muito carinho para que vocês possam aproveitar ao máximo. E também estamos em transmissão em simultâneo com o nosso canal no YouTube, então a gente também vai ter perguntinhas de lá. Então, passo a palavra para você, que eu já falei demais, professora Ana Taveira. Muito obrigada pela sua participação, meu boa noite. Boa noite, queria começar por agradecer esta possibilidade que nos deram de apresentar, no meu caso, a licenciatura em Direito da Escola de Lisboa, da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, e posteriormente os mestrados que oferecemos e que têm em comum o facto de serem todos orientados para o exercício profissional. Eu prometo uma apresentação muito breve. A apresentação serve só como mote para que depois possam colocar questões. Eu estou aqui sobretudo para responder a dúvidas mais do que para fazer apresentações. Prometo também ser breve, porque melhor do que o meu depoimento será, com toda a certeza, termos tempo para ouvir o Arthur e a Fernanda, que chegaram à nossa escola em momentos muito diferentes do percurso académico, ambos com muito sucesso, e que eu gostava muito que conseguissem partilhar com aqueles que estão a assistir a esta apresentação a experiência deles na nossa escola. Eu pedi à Cris para me passar, exato, a apresentação, e começaria, como tinha prometido, aqui com a licenciatura em Direito. A nossa licenciatura em Direito é uma licenciatura que tem uma duração de 4 anos, como é normal em Portugal. É uma duração, eu sei, ligeiramente inferior à de uma licenciatura no Brasil, mas tem saídas profissionais muito próximas daquelas que também existem no Brasil para as licenciaturas em Direito. Quando falamos numa licenciatura em Direito, nós temos que esquecer aquela ideia de que quem faz um curso de Direito depois só pode ser advogado ou magistrado. Nós temos alunos com percursos muito distintos, devido à grande aposta que fazemos na internacionalização. Por exemplo, temos muitos alunos
que acabaram por seguir a carreira diplomática ou trabalham em organizações internacionais. Depois temos também alunos que após a licenciatura optam por fazer um mestrado mais na área da gestão e enverdar pela área da gestão, o que é possível com um curso de Direito, o inverso já não é tão fácil, ou seja, começar pela gestão e depois exercer uma profissão jurídica, isso já não é possível, mas é claramente possível, por exemplo, fazer um curso de Direito e depois uma especialização em gestão. Temos também pessoas muito ligadas à consultadoria, outros que são conhecidos jornalistas, enfim, as saídas profissionais desta licenciatura são de facto muito alargadas e aquilo que me interessava, sobretudo, focar nesta apresentação são as nossas diferenças. O que é que a nossa licenciatura em Direito tem de diferente relativamente a outras licenciaturas em Direito? E eu destacaria este ponto. É um ensino de proximidade em que os alunos são fortemente estimulados a fazerem parte do processo de aprendizagem. Nós não gostamos de alunos que são simples recoletores de informação e depois estudam e preparam as suas avaliações. Nós, aquilo que pretendemos dos nossos alunos é que eles se tornem parte ativa do processo de aprendizagem. E isso é possível porque temos um ensino muito voltado para a prática, maioritariamente composto por aulas práticas e por aulas teórico-práticas e com muito poucas aulas teóricas e temos cada vez menos aulas teóricas e um número crescente de aulas práticas e de aulas teórico-práticas, que são aulas muito mais interativas, em que se promove o debate, a participação dos alunos, e temos a certeza que são aulas muito mais eficazes, porque cada vez é mais difícil com jovens de 18 anos captar a atenção em aulas magistrais, e por isso temos a certeza de que este modelo que já iniciamos há mais de 20 anos é um modelo que só ganha se evoluir, e não é um modelo relativamente ao qual tínhamos a intenção de voltar atrás. Quando dizemos que temos um ensino muito voltado para a prática, isto não se reflete só na dinâmica das aulas e na forma como as aulas são lecionadas. Isto também tem reflexos em toda uma oferta de programas que os alunos podem fazer em paralelo com as disciplinas que integram a licenciatura. Logo no primeiro ano podem fazer um programa de mentoria e têm a oportunidade de conhecer um antigo aluno nosso e de perceber a forma como ele trabalha e ele ajudá-los até a compreender melhor a forma como o curso vai decorrer ao longo daqueles 4 anos. Depois, entre o segundo e o quarto ano, temos um programa de job shadowing, em que o aluno tem a possibilidade de acompanhar um profissional na área, licenciado em Direitos, mas que depois pode exercer as mais variadas profissões, para conhecer a forma como esse profissional trabalha. Temos também, dentro deste ensino voltado para a prática, parcerias com muitos escritórios de advogados, com empresas e hoje em dia também com tribunais, curiosamente. Não está aqui na apresentação, mas também temos protocolos com tribunais que dão a possibilidade de os alunos fazerem durante a licenciatura, durante o período de aulas ou depois nas férias, clínicas legais ou estágios. Clínicas essas que, por exemplo, até podem substituir alguma cadeira optativa da licenciatura. E são experiências, como provavelmente o Arthur lhes poderá falar, muito enriquecedoras. Muitos dos nossos alunos, quando terminam a licenciatura, já estão contratados exatamente porque já conheceram escritórios de advogados,
que durante a licenciatura em estágios que acabam por nos contratar no âmbito deste processo. E professora Ana, por falar nisso, é exatamente o caso da Fernanda e do Arthur, né? Porque os dois já estão trabalhando em escritórios de advocacia aqui em Portugal. Aqui em Portugal. No caso do Arthur e da Fernanda, como iremos ver, eles não regressaram, decidiram não, voluntariamente não regressar ao Brasil, pelo menos por agora, e estão ambos a trabalhar em Portugal em escritórios de advogados. É verdade. Mas relativamente à Fernanda e ao Arthur, poderão posteriormente conhecer o percurso deles. Para além de o ensino voltado para a prática ser aquilo que nos distingue das outras faculdades de Direito, outra coisa que nos distingue muito fortemente das restantes faculdades de Direito é a internacionalização. E porquê? Porque nós acreditamos que num mundo globalizado, aquela ideia tradicional que o direito é o direito vigente, o direito em vigor em cada um dos Estados, é uma ideia completamente ultrapassada. E por isso nós temos cadeiras em que estudamos o direito português, mas mesmo essas numa perspectiva mais global, procuramos sempre sair do direito português para compreender o direito português no quadro do direito europeu, do direito internacional. Temos também a preocupação de, ao lado das disciplinas que versam sobre o direito português, termos disciplinas que abordam os problemas somente nesta perspectiva global ou transnacional, o que é muito útil para estudantes internacionais, sobretudo aqueles que pensam ficar em Portugal ou regressar ao seu país de origem. Temos também, dentro deste processo de internacionalização, um programa de mobilidade muito interessante que permite aos alunos, durante 6 meses, estudar numa universidade de um destes países que temos aqui destacados. Por exemplo, no caso do Brasil, temos parceria com a FGV Rio e a FGV São Paulo. Fazemos parte, integramos redes internacionais como a European Law School Network, que é importante muito importante para os nossos estudantes. No âmbito da European Law School Network, por exemplo, os alunos podem frequentar no verão sempre uma summer school. Depois temos também, dentro da licenciatura, aquilo que nós chamamos de Transnational Law Curriculum. O que é que isto significa? Significa que os alunos podem fazer todas as disciplinas do curso em português, numa perspectiva mais nacional, disciplinas mais vocacionadas para estudar o direito português, mas depois têm a possibilidade de fazer ou substituir algumas dessas disciplinas obrigatórias e todas as disciplinas optativas por disciplinas que são oferecidas em língua inglesa e que têm por foco não o direito português, mas o estudo do direito numa perspectiva transnacional. E tem Professora aqui Ana, desculpa lhe interromper, mas uma questão que apareceu aqui. Mas o seu curso certo. de direito, ele é lecionado em língua portuguesa ou língua inglesa? Em que momento entram essas disciplinas que podem ser lecionadas em língua inglesa? O curso pode ser todo feito em língua portuguesa. Todo. Podem algumas disciplinas que são oferecidas em língua portuguesa ser realizadas em língua inglesa. Mas estamos a falar de 5 disciplinas obrigatórias e dos 22 ECTS de disciplinas optativas que os alunos têm de fazer para concluir a licenciatura. Numa licenciatura que tem 240 ECTS, isto significa que
cerca de 1/5 da licenciatura pode ser feita em língua inglesa, os outros 4/5 têm que ser feitos em língua portuguesa. Ok, obrigada. Mais alguma questão? Pode continuar, tem mais uma outra pergunta, mas logo mais eu lhe envio. Ora bem, não é por isso de estranhar que o curso tenha uma taxa de empregabilidade muito alta. De acordo com as últimas estatísticas oficiais publicadas e que são de julho de 2021, vamos ter provavelmente nos próximos meses novas estatísticas, mas estarão com toda a certeza em linha com as anteriores. A taxa de empregabilidade desta licenciatura é de 98,7%. E isso deve-se, de facto, a estas duas grandes apostas de que já lhes falei, a internacionalização e o ensino virado para a prática, mas deve-se também a um gabinete de carreiras que nós temos e que é muito ativo e que promove uma série de iniciativas que são muito importantes para que os estudantes iniciem com muita facilidade a vida profissional. Essas ofertas ainda são, muitas delas essas ofertas profissionais vêm naturalmente de escritórios, empresas em Portugal, mas também temos também já a procura por parte de empresas e escritórios de advogados internacionais, e essa procura acredito que vai ser crescente. Nós temos todos os anos um número que percentualmente vai aumentando de antigos alunos que deixam Portugal e passam a trabalhar fora de Portugal, normalmente em escritórios de advogados. Temos muitos alunos em Londres, no Luxemburgo, mas também no Dubai, enfim, temos alunos a trabalhar pelos 4 cantos do mundo, hoje em dia. Professora Ana, tem duas perguntas aqui que tem a ver com o assunto que estava a falar. O Guilhermo, e aí me corrige se eu entendi bem a sua pergunta para passar para a professora Ana. Ele diz o seguinte: em relação às saídas profissionais, como fica a possibilidade de trabalho para nós, advogados, se não quisermos regressar para o Brasil, visto que Portugal rompeu o acordo de reciprocidade entre as ordens, né, entre Portugal e Brasil, no ano passado? Sim. Infelizmente, isso aconteceu, mas se for licenciada em Portugal, pode, no final da licenciatura, candidatar-se à Ordem dos Advogados como qualquer estudante português, porque tem uma licenciatura em Portugal. Se não tiver uma licenciatura em Portugal, tem que pedir o reconhecimento da licenciatura numa universidade portuguesa e depois de obtido esse reconhecimento, inscreve-se na ordem, tem que fazer o estágio e, quando acabar o estágio, será advogado em Portugal como qualquer outro português. A restrição não foi criada para impedir que juristas que não tenham a nacionalidade portuguesa deixem de poder aceder à Ordem dos Advogados. O que complica o processo é que agora, mesmo que sejam advogados no Brasil, aparentemente podem ter que fazer o estágio em Portugal. O reconhecimento já não é automático. Ok. Obrigada. A Luana faz a seguinte pergunta também: qual é o percentual de estudantes internacionais na Faculdade de Direito da Católica? Ora bem, eu não tenho esse número comigo, mas não, é um número inferior a 10%. É um número relativamente baixo. Ok.
Pronto, a grande maioria são portugueses de São fato, mas em portugueses. torno de 10% são Mas estudantes também há uma estatística que não é fácil de fazer por isto, porque basta que um aluno, por exemplo, brasileiro, tenha dupla nacionalidade, e acontece com muitos dos nossos alunos, até porque é relativamente fácil pedir a nacionalidade portuguesa, se tiverem um ascendente português. Esse aluno, mesmo que tenha nascido no Brasil e vivido no Brasil até vir para Portugal estudar, já não conta como estudante internacional a partir do momento em que tenha dupla nacionalidade. E por isso, dentro destas estatísticas, temos que perceber que só contam como estudantes internacionais aqueles que têm exclusivamente uma nacionalidade que não a portuguesa. As duplas, se tiverem dupla nacionalidade, já não são estudantes internacionais. Está bem? Ok. Professora Ana, o Guilherme está fazendo uma correção na pergunta dele, porque eu percebi que não era bem isso que ele queria perguntar. O que ele diz sobre essa questão das ordens é o seguinte: imagina que a mesma situação da Fernanda. Eu acho que até a Fernanda, se puder, eu poderia trazer a Fernanda pode ajudar. nessa questão. Pronto, porque o Guilherme faz a seguinte pergunta, Fernanda, e aí a Fernanda, ela é formada no Brasil, não é isso, Fernanda? E ela está fazendo um mestrado aqui em Portugal, justamente na Faculdade de Direito da Católica. E o Guilherme faz a seguinte pergunta: eu queria saber em relação a um estudante que se formou no Brasil, que é exatamente o seu caso, Fernanda, mas faz um mestrado aqui na Católica. Por exemplo, como que funciona esse aluno trabalhar aqui em Portugal ou depois, quando ele voltar para o Brasil, nessa questão do mestrado? Boa noite a todos. Fernanda, quer responder? Posso sim, claro. Bom, como eu já moro aqui há 2 anos, eu acabei por me inscrever pelo acordo de reciprocidade. Então, apesar de ter me licenciado no Brasil, quando entrei no mestrado, eu já me inscrevi na ordem, então eu peguei o acordo que o Guilherme referiu. Mas agora, com o fim do acordo, tem que ser feito o procedimento como a professora Ana referiu. Ok, mas você Mesmo é uma aluna. tendo... Mas a Fernanda é uma aluna que veio do Brasil e você lá no Brasil já tinha a sua cédula da OAB, Fernanda? Sim, eu passei na OAB, já era inscrita na Ordem do Brasil. Logo na sequência da minha licenciatura, eu vim para Portugal, comecei o mestrado na Católica e, ao mesmo tempo, em paralelo, me inscrevi aqui na Ordem Portugal pelo acordo. E pronto, agora eu advogo aqui e no escritório aqui em Lisboa e eu também estou fazendo a minha tese para finalizar o mestrado em breve. Ou seja, você pegou o finalzinho desse tratado de amizade entre as ordens, né? Foi, peguei no último ano. Foi. Boa, boa, bacana. Pode continuar, professora Ana. Ora bem, ainda relativamente à licenciatura, porque estas perguntas já estão mais viradas para os mestrados. Dizer-lhes o seguinte, em termos de prazos de candidaturas, os prazos variam consoante o candidato tenha uma nacionalidade exclusivamente brasileira ou tenha uma dupla nacionalidade, brasileira e portuguesa ou de outro Estado da União Europeia. Se o estudante for exclusivamente, se não tiver uma nacionalidade portuguesa ou da União Europeia, deve candidatar-se numa primeira fase entre o dia 1 de março e 29 de abril e entre o dia 30 de abril e 12 de junho. Como é que se calcula a média de entrada? Através da nota do ensino médio, que vale 60%, e tem que ter uma nota mínima de 750 pontos e 40% das provas de ingresso. Quais são as provas de ingresso? São ou estas provas que são feitas em Portugal no final do 11º ou do 12º ano. No Brasil seria, não sei, parece 10ª série, 11ª série ou 12ª série. Primeiro, enfim. segundo e terceiro ano. Primeiro, segundo, terceiro ano, muito bem. E depois não têm que fazer estas provas
portuguesas, mas têm que ter no Brasil uma prova equivalente a estas provas. Não têm que as ter todas, têm que ter 2 destas que estão aqui elencadas: português, história, filosofia e matemática. 2 destas provas. E isto vale 40% na nota de ingresso. Depois, se o estudante tiver nacionalidade brasileira e de um país da União Europeia, incluindo Portugal, aí as candidaturas já terão de ser feitas na primeira fase entre o final de junho e o início de julho, e da segunda fase no final de julho e início de agosto. Estas datas vão ser publicadas mais recentemente. Claro que o número de vagas também é muito diferente, porque para estas candidaturas temos só 2 vagas, para estas em que os estudantes têm a dupla nacionalidade temos 190 vagas. Candidatam-se ao mesmo tempo dos estudantes portugueses e por isso acaba por ser mais fácil entrar. Aqui o ensino médio também vale 60% e as provas de ingresso 40%. Ok. Tem uma pergunta Depois, aqui, professora Ana, se puder voltar só um pouquinho, tem uma pergunta interessante da Luana, que ela funciona para ambas as situações, tanto para o aluno estudante internacional, quanto para o aluno que vem fazer o regime aqui do Concurso Nacional de Acesso. Ela pergunta, aceita o IB, que é o Exame Estrangeiro Homólogo aqui em Portugal? O IB sim, porque nós aceitamos o IB em geral. Agora, ela não, se for com IB, ela tem que se candidatar em princípio aqui através das candidaturas dos candidatos que têm nacionalidade brasileira e portuguesa. Agora, ela nunca se pode candidatar nos 2 regimes, porque das duas, uma, ou é uma estudante internacional porque não tem nacionalidade portuguesa nem de um país da União Europeia, ou é uma candidata com dupla nacionalidade ou só com nacionalidade portuguesa e fica aqui reservada para esta fase do concurso. Não, percebi. Talvez eu não tenha me feito explicar. Eu quis dizer que não ela pode se candidatar das 2 formas, mas o uso do IB funciona para ambas as situações de alunos. Funciona. O IB funciona para as 2. Boa. Mas a Luana informou que ela tem nacionalidade europeia. Muito bem. Tenho a dizer que isso é muito comum na maior parte dos estudantes que recebemos do Brasil acabam por ter uma dupla nacionalidade. Pois. Ora bem, mas continuando aqui só a apresentação. Outra via possível é através de transferência, mas isso implica que já estejam a frequentar uma licenciatura em Direito, uma licenciatura em Direito no Brasil. As datas depois vão ser anunciadas, toda esta informação está acessível através do nosso site e as datas vão ser publicadas brevemente. Aí precisam de ter concluído o ensino médio, precisam de ter estas provas de ingresso e depois nós avaliamos o desempenho académico que já tiveram no Brasil, na universidade que estão a frequentar. Este foi, aliás, o percurso do Arthur. O Arthur chegou por transferência, não se candidatou inicialmente à licenciatura quando acabou o ensino médio. Não se candidatou logo à nossa licenciatura. Podemos utilizar, então, um pouquinho da história do Arthur para complementar, porque a gente tem uma pergunta sobre transferência, professora Ana. Muito bem, acho uma excelente ideia. Pronto, então vou voltar aqui nesse slide de transferência, dar boas-vindas aqui do Arthur Grossman, que é um aluno também do Rio de Janeiro, mas diferentemente da Fernanda, o Arthur fez todo o percurso aqui em Portugal da licenciatura e também está terminando ou já terminou o mestrado? Terminou já, né, Arthur? Terminei. Já terminou o mestrado e ele fez o processo para licenciatura como transferência. Conta um pouquinho para a gente como que foi esse teu processo na altura, Arthur,
e por que você escolheu fazer a transferência aqui para a Faculdade de Direito da Católica de Lisboa? Olá a todos, boa noite. Essa última pergunta da Cris é um pouco difícil, o porquê eu vim para cá, é uma coisa muito complexa. Tenho certeza que todos que estão ouvindo agora também têm cada um seus questionamentos e motivos. Bem rapidamente, eu vim para cá em fevereiro de 2018. Eu já tinha feito 2 anos na PUC, do Rio de Janeiro, que eles já devem saber qual é a faculdade. E eu tinha feito 2 anos, fiz a transferência em fevereiro de 2018 e depois eu tive mais 3 anos e meio, 4 anos que eu terminei a licenciatura. E logo depois eu já ingressei no mestrado, também na Universidade Católica de Lisboa, no mestrado de Direito Empresarial, e agora eu advogo aqui, que nem a Fernanda, num escritório aqui em Lisboa. Boa, porque a gente tem exatamente a pergunta da Tânia. A Tânia diz: fiz direito no Brasil, mas não concluí. Eu estou devendo 4 matérias. E aí a pergunta dela é: o que eu preciso fazer para terminar essas matérias aqui em Portugal? Porque aqui tem um erro muito comum, né, Arthur? Eu não sei se você passou por isso. Às vezes as pessoas imaginam que a grade curricular do Brasil é idêntica à grade curricular e que todas as disciplinas serão eliminadas, e não é bem isso que acontece. Como é que foi essa experiência para você? Olha, eu consigo dizer, a questão burocrática eu já esqueci como é que foi, então não me perguntem os temas burocráticos de documentação. Eu posso falar de uma forma mais geral. Eu consegui ter algumas equivalências. Você faz um processo onde você faz um pedido à faculdade de reconhecimento de cadeiras, como a Cris muito bem falou. Você acaba por ter algumas cadeiras que são muito parecidas com as que tem aqui, né, em Portugal e principalmente na Universidade Católica, pelo que não é à toa que eu consegui ter algumas equivalências. Eles analisam o conteúdo das cadeiras que tem no Brasil e que tem em Portugal para conseguir essa equivalência. E tem outras que, como é óbvio, não vai conseguir, o que também é muito bom. O que também é muito bom. Aliás, eu consegui equivalência de algumas cadeiras e depois, no final da minha licenciatura, eu pedi para, o termo informal, eu pedi para descreditar. Eu retirei todas as cadeiras e preferi fazer todas do zero na própria Universidade Católica, até porque eu tinha a intenção de, pelo menos, não sei o futuro, Deus dirá, mas eu tinha a intenção de, nos primeiros anos da minha vida profissional, eu continuar aqui. Então era muito importante, desculpa, no WhatsApp era muito importante eu ter a noção do direito aqui em Portugal. É óbvio que você tem, o direito brasileiro bebe do direito português em algumas áreas, só que, como se espera, é um ordenamento completamente diferente. Então, eu acho que é muito importante, até para as pessoas que querem vir de transferência, pensarem bem nas cadeiras que querem equivalência, porque é muito importante você também ter uma certa percepção de como é que funciona o direito português. Principalmente quando as pessoas têm o mesmo objetivo que você e até a Fernanda, que é seguir carreira por aqui, né? Exatamente. Acho que eu vejo agora na vida prática no escritório onde eu advogo que é muito importante você ter esse conhecimento. A Fernanda também fez eu acredito que também fez um caminho que era muito importante. O mestrado aqui também deve estar dando um insight muito grande para a Fernanda, é muito completo o mestrado aqui na Católica. Então, uma formação na área que você quer seguir no direito português é muito importante. Bacana, obrigada, Arthur. Professora Ana? Responder à Tânia. Pelo facto de lhe faltarem 4 matérias ou disciplinas no Brasil, não significa que só tenha de fazer 4 em Portugal para concluir a licenciatura. Provavelmente faltar-lhe-ão mais, porque os planos de curso são sempre diferentes e, por outro lado, nós também não tendemos a não aceitar transferências para uma pessoa fazer só uma ou 2 disciplinas, porque a pessoa não pode ficar licenciada por uma universidade quando, na verdade, só fez
10% das disciplinas ou das matérias nessa universidade, e por isso tendencialmente não reconhecemos mais do que 50% do curso, ou seja, pelo menos metade do curso acaba por ter de ser feito na Universidade Católica. E por isso, para a Tânia, não tenho assim muito boas notícias. Pronto, não tem por um lado, mas por outro, o Arthur deu uma informação preciosíssima, né? Que é exatamente essa questão do aluno que tem o interesse em ter o diploma de uma universidade com o peso que é ter o diploma da Faculdade de Direito da Católica, né? Que é de fato um grande diferencial e abre muitas portas, não só em Portugal, como fora de Portugal também. E isso pode fazer uma grande diferença na carreira dela. Um ponto, professora Ana, que eu acho que era interessante falar, é exatamente esse reconhecimento do diploma da Faculdade de Direito aí da Universidade Católica, uma vez que ele tem valor também em outros países da comunidade europeia. É um diploma de uma universidade europeia e por isso para trabalharem na União Europeia, claro que depois isto depende de país para país e das atividades que, enquanto juristas, vão exercer, mas a licenciatura fica feita, o que não significa é que não tenham mais uma vez que realizar provas para acederem à ordem dos advogados do local onde pretendem trabalhar, mesmo na Europa. Enfim, isso exatamente, de facto, porque essas uma provas coisa é podem ter que ser realizadas e depois depende das condições que vigoram em cada país para o exercício de profissões jurídicas. Porque uma coisa é o diploma, que está relacionado exclusivamente à parte acadêmica, e a outra coisa é a sua inscrição na ordem, que aí está relacionado a efetivamente a sua legalização profissional, digamos assim, não é? Exatamente. Perfeito. Obrigada, professora Ana. Isso depende de país para país. Exato. Mais alguma questão? Por enquanto. Bom, surgiu mais uma pergunta agora, da Isadora, acho que é esse o nome. Eu tenho o Enem, mas não a nota mínima necessária. É uma pergunta muito comum, mas ela não tem a nota mínima necessária que foi apresentada. É possível ela realizar algumas provas? Existe prova interna para estudante internacional? Aliás, Isadora, menciona aqui se você, por favor, tem cidadania europeia ou não. Porque Enem, como bem a professora Ana referiu, só pode ser utilizado para estudante internacional. Então, só para confirmar. Não tem, ela é estudante internacional, isso mesmo. Existe prova interna quando um aluno não tem a nota do Enem suficiente, professora Ana? Não. Pode fazer cá, pode fazer em Portugal as provas de acesso, mas tem que fazer as provas de acesso. Perfeito. Ok. Pode continuar então, por favor, obrigada. Mais alguma questão? Não, fique à vontade, pode dar continuidade. A gente tem perguntas do YouTube, desculpa, em relação a doutoramento já. Doutoramento, se calhar deixávamos por agora. Relativamente à licenciatura, só mostrar-lhes aqui o QR Code, que se quiserem fotografar, lhes permite entrar diretamente no nosso site e lá vão ter informação detalhada, nomeadamente relativamente a prazos de candidaturas que ainda não estão totalmente fechados. Ok. Certo? Por isso, qualquer informação com este QR Code conseguem esclarecer através do site e também podem sempre mandar-nos um e-mail para candidaturas.fd.sede@ucp.pt. Perfeito. Eu vou colocar aqui o link para vocês, que é esse que está aparecendo aqui, para vocês acederem à página diretamente da Faculdade de Direito da Católica, Escola de Lisboa.
Continuando. Se calhar, não sei, se calhar para não ser tão cansativo, para não me estarem sempre a ouvir, eu passaria a palavra ao meu colega Tito Rendas para fazer a apresentação dos LLMs e eu depois volto com os mestrados, senão isto torna-se um Vamos bocadinho ver se vai dar monótono. tempo, porque a gente tem 20 minutos. Eu estava ansiosa aqui com o professor Tito Rendas. Muito boa noite, professor Tito. É um prazer tê-lo aqui. Eu vou parar, então, a apresentação da professora Ana para que tenha oportunidade aí de se apresentar e também depois partilhar a sua tela com a apresentação dos LLMs. Boa Seja noite. bem-vindo. Obrigado, Cris. Muito boa noite. Obrigado pela organização. Gostaria de cumprimentar todos aqueles que estão a assistir à apresentação, cumprimentar também a professora Ana e um cumprimento especial para a Fernanda e para o Arthur, que tiveram o azar de ser meus alunos, mas enfim, correu tudo bem com a formação deles, como podem ver, estão a iniciar uma carreira de sucesso, portanto, enfim, não prejudiquei a formação deles. Aquilo que vos vou falar nos próximos minutos, e tentarei ser breve, é precisamente sobre os programas de LLM da Católica que oferecemos aqui em Lisboa. Cris, eu vou tentar compartilhar aqui a minha apresentação. Ok. Julgo que conseguem ver. Perfeitamente. Agora é só colocar em modo apresentação e está perfeito. Exatamente. Deixa-me só ir aqui para o início. Muito bem. Ora, a professora Ana falou-vos da licenciatura. Eu vou agora passar para a apresentação de programas pós-graduados. Portanto, após a licenciatura, quais é que são as opções de formação que têm na Católica aqui em Lisboa? E são, digamos assim, duas grandes opções. Ou programas de mestrado oferecidos inteiramente em língua inglesa, é desses que vos vou falar, ou então programas de mestrado oferecidos em português, e será a professora Ana, novamente, quando eu terminar, a falar-vos desses programas. Portanto, eu vou apresentar 3 programas de LLM que são conduzidos inteiramente em inglês e que têm algumas semelhanças entre eles, alguns aspectos em comum. Que aspectos são esses? Todos os programas têm a duração de 1 ano, os programas de LLM, com a possibilidade depois de progredirem para a fase da tese de mestrado, obtendo o grau de mestre, mas lá chegaremos. Todos os programas têm uma oferta curricular que se divide em 2 grandes opções, aquilo que nós chamamos de Skill Seminars, portanto, seminários destinados a dar aos alunos competências que vão para além de conhecimento jurídico, e um conjunto de disciplinas, um conjunto de seminários, digamos assim, tradicionais, portanto, vocacionados para transmitir aos alunos conhecimento jurídico. Nos 3 programas de LLM, os alunos têm flexibilidade para desenhar o seu próprio percurso. Tratando-se de programas já pós-graduados, nós entendemos que os alunos têm maturidade suficiente para fazer as suas escolhas, desenhar o seu próprio programa. E os 3 programas estão em rankings internacionais e figuram entre os melhores programas de LLM da Europa ou do mundo, dependendo do caso. São, como vos dizia, 3 programas. Eu vou começar por este, que é o programa de LLM Law in a European and Global Context, que é um programa sobre, fundamentalmente, direito europeu e direito internacional. É um programa destinado a alunos recém-formados, não precisam de ter sido formados em Portugal, podem ter obtido, aliás, todos os anos temos alunos que obtiveram a licenciatura no Brasil e que depois tencionam mudar-se para Portugal para prosseguir os seus estudos pós-graduados, e este programa permite aos alunos especializarem-se em áreas tão diversas como direito da integração europeia, direitos humanos, direito do desenvolvimento sustentável e algumas outras áreas. Como vos dizia há pouco, os 3 programas, este é um aspecto comum aos 3, oferecem seminários destinados a promover esta formação
em soft skills, em competências que vão para além do conhecimento jurídico. De que competências é que estamos a falar? Tem aqui alguns exemplos no topo do slide, competências como negociação, strategic decision making for lawyers, liderança, data science for lawyers e um conjunto de outras ofertas. Portanto, estes seminários que encontram aqui na parte superior do slide estão disponíveis nos 3 programas, são comuns aos 3 programas. Neste, Law in a European and Global Context, tem então módulos sobre direito da União Europeia, governação global e desenvolvimento sustentável, direito comparado, direitos humanos e também uma área em que temos vindo a apostar mais recentemente, o direito do desporto. Passando para o nosso segundo programa de LLM em International Business Law, em Direito Internacional dos Negócios. Todos os anos, neste programa, nós recebemos tanto candidatos, tanto alunos recém-formados, como alunos já com alguma experiência profissional, alunos com cerca de 3 a 4 anos de experiência profissional em escritórios de advogados e que querem especializar-se na área do direito internacional dos negócios e querem, nomeadamente, aumentar as suas oportunidades de prosseguir uma carreira internacional. Ora, para além da oferta de Skills Seminars, de que ainda agora vos falava, que é comum aos 3 programas, neste programa de LLM tem, entre as várias áreas de especialização, o direito das sociedades, o direito financeiro, o direito do investimento e do comércio internacional, direito dos contratos e também alguma oferta na área do direito fiscal. Por fim, o terceiro programa de LLM é o LLM Law in a Digital Economy, que, como o nome indica, explora as áreas de cruzamento entre o direito e o desenvolvimento tecnológico. É também um programa destinado não apenas a alunos recém-graduados, mas também, todos os anos, admite alunos com alguma experiência profissional e tem uma particularidade em relação aos outros 2 programas, que é o facto de começar com uma semana intensiva, que é organizada em parceria pela Católica com o Instituto Superior Técnico. O Instituto Superior Técnico é a Universidade Portuguesa e uma das universidades na Europa técnicas mais prestigiadas e que tem como objetivo dar aos alunos formação fundamental sobre o funcionamento das principais tecnologias digitais. Obviamente que nós, professores de Direito, enquanto juristas, não somos competentes para dar aos alunos formação sobre o funcionamento das tecnologias digitais e então fizemos uma parceria com o técnico que tem como objetivo isso mesmo. Depois dessa semana inicial, que decorre todos os anos em meados de setembro, os alunos iniciam a sua formação na Católica. Para além da oferta de Skills Seminars, têm nas áreas de especialização jurídica deste LLM, áreas como propriedade intelectual, direito da internet, direito das tecnologias emergentes, como direito de inteligência artificial, direito e blockchain e outras, e também direito da economia digital. Como vos dizia há pouco, findo o ano de LLM, que termina em junho, os alunos têm a possibilidade de se inscrever num terceiro semestre em que elaboram uma tese de mestrado, submetem e defendem uma tese de mestrado. No contexto deste terceiro semestre, os alunos têm a possibilidade de passar um período no estrangeiro. Portanto, podem passar esse terceiro semestre a fazer investigação e também a ter aulas em algumas das nossas universidades parceiras. Universidades, por exemplo, nos Estados Unidos, como a Cornell Law School, a University of Houston, a University of Illinois, em Espanha, no Instituto de Empresa, a Áustria, na Universidade de Viena, Tilburg, na Holanda, Los Andes, na Colômbia e, enfim, uma oferta que imagino não seja particularmente interessante para alunos brasileiros, tirar partido também da nossa parceria com a FGV, tanto no Rio como em São Paulo, e esta possibilidade de passar o semestre no estrangeiro é comum aos programas de LLM em inglês e também aos programas de mestrado em português, e a professora Ana já vos falará disso.
Quanto ao nosso corpo de alunos, quanto ao nosso corpo discente, neste ano, no ano que está agora a decorrer, nós temos atualmente alunos de 30 nacionalidades diferentes, espalhadas por 4 continentes, do Chile à Geórgia, da Itália ao Quénia, da Malásia à Suíça, incluindo também, obviamente, alunos portugueses e também, como todos os anos, alunos brasileiros. Para o próximo ano, temos já matriculados alunos de variedíssimos países, incluindo aqueles que aí encontram, alunos austríacos, brasileiros, alemães, indianos, japoneses, portugueses, alunos do Uganda também e de alguns outros países. Portanto, temos a expectativa de ter um corpo de alunos tão ou mais internacional do que o corpo deste ano. Quanto a oportunidades de carreira, o LLM é uma credencial reconhecida internacionalmente, o que permite aos alunos desenvolver a sua carreira em múltiplos países e em múltiplas áreas profissionais diferentes. Trago-vos aqui alguns exemplos. O exemplo da Rita Sobral, que fez o LLM connosco em 2012, 2013 e neste momento está em Londres, mas com uma passagem longa por Nova Iorque, pela Cleary Gottlieb, uma das maiores sociedades de advogados em Nova Iorque. O Duarte Veríssimo dos Reis, que fez o LLM em 2016, 2017 e está agora a trabalhar numa grande sociedade em Londres, a Cadwallader. A Lúcia Frazão, que fez o LLM mais recentemente, em 2020, 2021, e fez o seu estágio na Comissão Europeia. E, mais recentemente, em 2021, 2022, o Filipe Martinho Ferreira, que ficou a estagiar em Portugal, numa das maiores, se não a maior sociedade ibérica, a Uria Menéndez. Quanto a aspectos mais práticos, e antes de passar a palavra à professora Ana, as candidaturas para os programas de LLM estão abertas até 31 de maio, sendo que temos a decorrer uma campanha de Students and Alumni Referral até 31 de março. Portanto, até 31 de março, aqueles alunos que pretendam candidatar-se podem entrar em contacto com alunos, atuais alunos ou ex-alunos que já tenham frequentado o programa de LLM e apresentar uma carta de recomendação redigida por estes alunos, podendo beneficiar com essa carta de recomendação de 10% de desconto no valor das propinas. Quanto aos documentos de candidatura que devem apresentar, são, enfim, os documentos normais, expectáveis neste tipo de candidaturas, portanto, preencher o formulário online, incluir uma cópia do currículo, uma carta de motivação, cartas de recomendação, prova de domínio da língua inglesa e depois também passarem por uma entrevista online relativamente curta e relativamente informal. Ora, estou ao vosso dispor para quaisquer questões que tenham. Podem também seguir-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, que entretanto já não se chama Twitter, no LinkedIn, e também entrar em contacto connosco através do e-mail que encontrou aí no slide, católica.law.sed@ucp.pt. Muito obrigado, espero ter sido eficiente na utilização do tempo. Foi extremamente eficiente. Aliás, dou-lhe os parabéns, professor Tito, porque foi assim muito objetivo, que aliás eu acho que poderíamos refazer um convite para depois falarmos com mais detalhes sobre o LLM da Católica, porque de fato é uma oferta formativa fantástica e que pode ter um interesse muito grande aí. Inclusive, uma das coisas que já vieram aqui, apareceram algumas perguntas aqui, diz respeito à questão de se existem, na verdade, bolsas de desconto para os LLMs, porque nós sabemos que a Católica tem aí alguma política, que depois a professora Ana pode falar para os outros cursos, mas a pergunta que eu lhe faço e repasso aqui é se há algum tipo de bolsa de desconto no caso dos LLMs. Sim, Cris. Então, há várias opções. Nós, através da Católica, temos a possibilidade de conceder bolsas com base não apenas na necessidade financeira dos alunos, mas também no mérito. Alunos que revelem um percurso particularmente meritório podem e devem, aliás,
candidatar-se à ajuda financeira que a própria Católica pode conceder. Para além disso, alunos que tenham não apenas nacionalidade brasileira, mas também nacionalidade portuguesa, e há muitos com a nacionalidade portuguesa, podem candidatar-se às bolsas da Fundação José Neves. A Fundação José Neves é uma organização que tem como objetivo precisamente facilitar o acesso à formação, sobretudo formação pós-graduada, a alunos que não tenham forma de suportar o valor das propinas. E, para além disso, cada país de origem dos nossos alunos tem também as suas vias de financiamento dos alunos nacionais. Enfim, não estou totalmente familiarizado com as possibilidades que existem no Brasil de obter financiamento para estudar no estrangeiro. Sei que em Portugal, para alunos portugueses que pretendam estudar no estrangeiro, há algumas opções. Suponho que no Brasil também. Portanto, aquilo que faço é encorajar os alunos a explorar não apenas as opções que são dadas pela Católica e que estão detalhadas no nosso site, mas também as opções que existem no Brasil. Perfeitamente. Muito obrigada, professor Tito. A gente está chegando no finalzinho e a professora Ana nem falou dos mestrados ainda. Consegue falar em 5 minutinhos um pouquinho sobre os mestrados, professora Ana? Não estamos a lhe ouvir. Vou tentar ser tão eficiente como o professor Tito Rendas para lhe explicar o seguinte. Os nossos mestrados complementam a oferta dos LLMs, que já foi feita pelo professor Tito. O que é que isto significa? Significa que são programas, não digo inteiramente oferecidos em língua portuguesa, porque no mestrado em Direito Fiscal e no mestrado em Direito e Gestão há algumas disciplinas optativas que podem ser feitas em língua inglesa, mas são maioritariamente oferecidos em língua portuguesa. A perspectiva é naturalmente a do estudo do direito português, mas também é aquilo que eu direi que é só uma tendência, porque há muitas disciplinas em que a perspectiva não é exclusivamente nacional, mas tem esta grande diferença. A maior parte das disciplinas, e sobretudo as obrigatórias, são todas oferecidas em língua portuguesa. Nos mestrados nós temos 5 programas diferentes. Temos um mestrado forense, que versa sobretudo sobre o direito criminal e processo criminal, o direito civil, o processo civil, o direito do trabalho e o processo de trabalho. Temos um mestrado em direito fiscal, o nome fala por si, um mestrado em direito administrativo, que é sobretudo um mestrado de direito público, um mestrado em direito empresarial, onde dá aulas, por exemplo, aqui o meu colega, o professor Tito Rendas, e um mestrado em Direito e Gestão. Um mestrado em Direito e Gestão é um bocadinho diferente destes de que falei até agora. Todos os outros mestrados são mestrados somente em Direito. O mestrado em Direito e Gestão, no primeiro semestre, é sobretudo constituído por cadeiras de gestão, pensadas para alunos que estão licenciados em Direito e que depois de estarem licenciados em Direito querem progredir mais para uma área de gestão. E isso faz com disciplinas obrigatórias na área da gestão, que vão desde a contabilidade, às finanças empresariais, ao marketing, à estratégia, e depois, no segundo semestre, temos cadeiras muito interessantes, porque são cadeiras todas lecionadas simultaneamente por um professor de Direito e por um professor de Gestão, o que significa que estudam os problemas em conjunto nesta dupla perspectiva, na perspectiva do direito e simultaneamente da gestão. Por exemplo, fusões e aquisições. Em vez de estudarem só na perspectiva do direito, estudam na perspectiva do direito e da gestão. O mesmo se diga do mercado bancário, dos valores mobiliários, da inovação financeira, ou seja, estuda-se aqui, os problemas são estudados nesta dupla perspectiva. O que é necessário para concorrer a estes mestrados, para se candidatarem, terem uma licenciatura em Direito? Nós também admitimos alunos com licenciaturas que não em Direito, mas só muito excepcionalmente. A regra é de
tem que ter uma licenciatura em Direito. Só que a licenciatura em Direito não tem que ser em Portugal, pode ser uma licenciatura feita no Brasil. Não temos bolsas de estudo nos mestrados, mas os valores também são mais baixos do que os do LLM, sobretudo no que respeita à parte letiva. Temos o melhor aluno de cada um dos mestrados, depois não paga as propinas da parte da tese, é o incentivo que no fundo temos para os bons alunos. O que temos também são aquelas bolsas de que falava há pouco o professor Tito Rendas. Há também todos os anos uma bolsa ou duas que são concedidas pela Fundação Amélia de Melo aos melhores candidatos aos mestrados. Ano passado, por exemplo, foi concedida uma bolsa, mas enfim, as bolsas são em número muito reduzido e por isso podem sempre candidatar-se, o que não significa que depois todos consigam aceder a essas bolsas. E eu penso que sobre os mestrados é o essencial. Ok, professora Ana, desculpa, mas é que assim, a gente está chegando realmente no finalzinho, e tem uma pergunta que eu agradeço que o professor Tito já respondeu no chat, mas como essa EduTalks vai ficar gravada no YouTube, vale a pena verbalizar a pergunta muito interessante que a Mariana fez. E a Mariana fez a seguinte pergunta: tenho interesse no LLM e mestrado, mas já tenho um certo tempo de carreira. Há algum problema em me candidatar? Essa é uma pergunta muito comum dos estudantes brasileiros, que é, poxa, eu já tenho algum tempo de carreira, eu já tenho, sei lá, muito tempo já de formado, eu posso ainda me candidatar a um LLM ou um mestrado? Ou existe algum impedimento em função de idade? Professor Tito, pode responder? Claro, julgo que a professora Ana corrigir-me-á se for o caso, mas julgo que falo pelos dois. Não há nenhum problema, Mariana, eu diria até antes pelo contrário. A experiência profissional é valorizada. Nós temos muitos alunos que são acabados de sair da licenciatura, mas todos os anos temos alunos alguns com pouca, outros até já com bastante experiência profissional. Portanto, e esse é um elemento que é obviamente valorizado na análise do percurso da pessoa na altura de decidir acerca da admissão. Portanto, pelo contrário, é até valorizado. Perfeito. E só uma última perguntinha agora, para não deixar essa pessoa sem resposta, porque ele está acompanhando a gente desde o início da nossa EduTalks, que é sobre doutoramento. Os doutoramentos, eu sei que a gente não falou sobre eles, mas as candidaturas estão abertas, em que momento? Tem alguma informação que vocês possam dar a ele? Infelizmente, para um candidato que tivesse urgência em candidatar-se, as candidaturas fecharam no final de dezembro. Fizeram-se as admissões em janeiro e o curso de doutoramento vai começar agora em abril. Mas no próximo ano, a partir de outubro de 2024, já se podem candidatar ao próximo curso de doutoramento. O de 2023-2024 começa agora em abril, por isso. Enfim, é esse já possível candidatarem-se, mas em outubro do próximo ano poderão novamente concorrer para o nosso doutoramento. Obrigada, professora Ana. Então, Antério, fica aí com essa informação. Em outubro vão abrir novamente as inscrições para o próximo ano letivo do doutoramento aí na Católica. Eu já coloquei aqui o link para você, onde tem todas as informações desse doutoramento que você busca na Faculdade de Direito da Católica, aqui em Lisboa, que é... Eu posso falar que é a melhor ou não? Então, eu vou falar. É a melhor faculdade de Direito que a gente tem em Portugal. Vem estudar, você que pensa em fazer Direito, todas as especialidades que esse curso oferece, vocês vão encontrar aqui na Faculdade de Direito, assim como a professora Ana e o professor Tito apresentaram, e com a participação que eu gostaria imensamente de explorar mais, mas nos falta tempo, da Fernanda Mello, aluna brasileira aí de mestrado, e do Arthur, que fez o percurso de licenciatura e de mestrado também, e que ambos estão já trabalhando aqui em Portugal, e foram ambos alunos do professor Tito.
Então, enfim, muito obrigada meus pela alunos. participação. Ah, e da professora Ana também. Ambos Boa, também. boa. É verdade. Então, agradeço imenso a participação e se vocês quiserem deixar uma mensagem final aqui, fiquem à vontade. Fernanda, quer deixar uma mensagem final? Já que teve pelo menos a oportunidade de falar. Eu queria me colocar à disposição para tirar dúvida. Pronto, como não consegui falar um pouco mais, eu estou à disposição. Eu sei que essa fase de candidatura, quando a gente está longe, é muito difícil e eu sempre quis ter alguém para perguntar, então eu estou à disposição. Podem me encontrar, eu vou botar o meu e-mail aqui no chat e o que precisarem eu estou à disposição. E eu queria agradecer pela oportunidade, pelo convite do professor Tito e da professora Ana. Obrigada, Obrigado, nós. Fernanda. Arthur? Eu faço das palavras do Fernando as minhas, foram muito bem ditas. Eu estou disponível para tudo que vocês precisarem. Recomendo veemente que vocês mandarem mais perguntas e procurarem saber sobre a Católica. Se quiserem vir para Portugal, é a faculdade certa, falo por experiência própria. Ainda que o professor Tito e a professora Ana Taveira sejam humildes para reconhecer a capacidade técnica dos dois. Então, eu vou também manter disponível. Não sei se a Cris tem as minhas informações para poder divulgar. Se não tiver, eu divulgo. E são muito bem-vindos. Perfeito. Obrigada. Professora Ana? Eu gostava só de lhes transmitir que todas as informações que necessitarem podem sempre ser esclarecidas através do envio de um e-mail. E essa é a melhor forma de entrarem em contacto connosco, caso se queiram candidatar e tenham dúvidas, o que é natural, o que é muito natural, porque estas apresentações não nos permitem esclarecer tudo aquilo que é necessário para conseguirem com sucesso ser admitidos a um dos nossos programas. Perfeito. Professor Tito? Exatamente, é isso mesmo que a professora Ana dizia, e tem também a opção no site, caso pretendam, porque muitas vezes, seja através do e-mail, seja através da consulta do site, não encontramos resposta a todas as nossas preocupações e preferíamos falar cara a cara, ainda que com alguém. Tem também a opção de marcar uma reunião connosco, com o nosso staff e falar connosco cara a cara e esclarecer eventuais dúvidas que ainda tenham. Portanto, como disse a professora Ana, estejam à vontade. Nós sabemos perfeitamente, nós também, a professora Ana e eu, infelizmente já há mais tempo do que a Fernanda e do que o Arthur, também já estivemos nessa posição, também já estivemos com essa ansiedade e com essas questões, portanto, sabemos perfeitamente como é, não hesitem em contactar-nos. Perfeito. Olha, aqui tem um link em cima, o site diretamente da Faculdade de Direito aí da Católica de Lisboa, é só vocês clicarem, já serão direcionados diretamente para o site. Qualquer questão também, podem entrar em contato aqui com o Edu Portugal. A Faculdade de Direito da Católica de Lisboa tem uma página dedicada no nosso portal com toda a informação. Vocês podem falar diretamente com a nossa equipe, que a gente também pode passar os contatos do Arthur, da Fernanda, da professora Ana, do professor Tito, para quem quiser. E lembrando, esse ano, a Edu Portugal está só com alunos que virão fazer os exames nacionais aqui em Portugal, com um grupo de quase 110 alunos. Então, aguardem, professor Tito e professora Ana, porque a gente já está formando um grupo de visita guiada aí na Faculdade de Direito, que é uma forma muito bacana de conhecer a instituição, e eu tenho certeza que quando conhecer a Faculdade de Direito da Católica de Lisboa, vocês não vão optar por nenhuma outra. Muito obrigada. Teremos e muito até a gosto próxima. Tenho muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Obrigado, Fernanda. gente. Obrigada, Arthur. Adeus.